beleza? Wellington aqui falando com vocês mais uma vez sobre reciclagem de plástico rígido. Vou estar iniciando esse vídeo falando desse material que existe assim no meio da reciclagem, que as pessoas têm muita dificuldade de identificar, principalmente quem está iniciando, tá, na reciclagem, fazendo essa separação de plástico, né? E muitos se perguntam, e até para mim já perguntaram algumas vezes, né? Por que PS? Por que PSAI? Qual é a diferença? Por que um é PS? Por que o outro é PSAI? As siglas, né? A nomenclatura que tem ali, HIPS, né? PSAI, PS Standard, PS Fumê, essas coisas todas assim que as pessoas têm essa dificuldade de entender. E no mundo da reciclagem em si, as pessoas pronunciam de uma maneira errada, só que comercialmente as pessoas acabam se entendendo. Então, quando a gente fala de PSAI, a gente está falando de PS Alto Impacto, a gente está falando de HIPS, que é uma siglazinha que vem geralmente na lateral das peças e tal. E o PS, que na verdade o pessoal costuma falar PS Standard, PS Fumê, PS Cristal, é um PS que ele não tem siglas a não ser PS, né? Então a gente vai falar sobre esse material, as dificuldades que as pessoas têm de entender, né, a proporção que se pode colocar na hora da separação, na hora da moagem, o que pode pôr, o que não pode pôr, como que funciona essa separação. E a princípio a gente precisa entender que PS ele é diferente de PSAI. E eu trouxe aqui uns exemplos aqui para estar mostrando, né? PSAI e o PS. Se vocês prestarem atenção aqui, o PS ele é translúcido, né? PS ele é translúcido, é um PS que tipo, o pessoal usa para fazer fumê, cristal, né? Geralmente você vai encontrar o PS nesse tipo de material assim, material mais translúcido, né? Material que você consegue visualizar pelo outro lado ali, consegue passar para o outro lado a visão do que você está vendo através da peça. O PS Alto Impacto, ele nada mais é que a mistura desse PS com uma borracha chamada butadieno. Então essa borracha butadieno, a partir do momento que ela é incorporada no PS, vira PS Alto Impacto, que é o PSAI, ou em algumas siglas as pessoas vão encontrar escrito HIPS. Algumas peças, aliás, vai estar a sigla HIPS, né? Que é PSAI, que significa PS Alto Impacto, só que está em inglês. HIPS significa PSAI, só que em inglês. E a gente tem exemplos aqui do PS Alto Impacto, que é muito comum no nosso dia a dia, né? Eu trouxe um exemplo aqui que é o mais comum, que hoje não tem tanto, né? Está sendo substituído. Isso daqui é um pedaço de uma televisão de tubo, aquelas televisões antigas de tubo, né? A carcaça dela, 90% é feita de PS Alto Impacto. Claro, tem também de ABS, tem também de PP, mas 90% dela é feita de PS Alto Impacto, né? PSAI. E aí a gente tem no setor de informática, quando você desmonta a peça lá, impressora, máquina de Xerox, scanner, você encontra muito PS Alto Impacto também. Então, essas peças, elas são muito aplicadas em produtos de eletrônicas e também de produtos de informática, tá? Nos de alimentação também tem, a gente tem aqui um pote de Danone, um pote de Yakult aqui, de leite fermentado, que é usado muito como PS Alto Impacto, né? A matéria-prima aqui é PS Alto Impacto. O PS, esses copos aqui, muito copo de enfeite, muita coisa de long drink, como as pessoas costumam chamar, quem costuma beber, né, sabe muito bem. Não é uma coisa meio que descartável, porque ele não tem uma resistência química bacana, né? Então você utiliza ali naquele momento só e ponto. Geralmente as pessoas costumam fazer para enfeite, decoração, costumam pegar também para, quando tem festa de final de ano, fazer brinde. O pessoal usa muito essa matéria-prima, que é o PS. Né? Aqui está uma carcaça que vai à mídia do CD, era muito comum um tempo atrás, hoje em dia quase não tem tanto. E tem várias cores, né? Aqui são só os exemplos do que é usado o PS. E interiores de geladeira também, isso aqui é uma parte de uma geladeira, de uma peça de uma geladeira, tá? E muitas daquelas peças translúcidas lá dentro são feitas de PS. E aí o pessoal
me pergunta e questiona muito se pode misturar o PS alto impacto junto com o PS comum. É assim, para quem está começando, para quem está fazendo separação, o interessante é quando você começa a separar esse material e você vai iniciar uma moagem, é bom que você saiba se o seu cliente, a pessoa que vai receber esse material, se ela aceita o PS junto com o PS alto impacto. Muitas empresas não aceitam, muitos clientes não aceitam pelo seguinte: esse material aqui, incorporado nesse, deixa esse daqui fragilizado, né? Ele fica com uma resistência de impacto muito fraca. Então, o ideal seria conversar com o seu cliente, perguntar para ele quanto mais ou menos você pode adicionar de PS no meio do PS alto impacto, tá? Eu não costumo fazer isso, né? Se tiver um cliente ou uma pessoa que estiver iniciando a fazer essa separação, eu prefiro que a pessoa separe esse material, né? E entregue ele separado, sem estar adicionado junto com o PS alto impacto. Porque é um material que lá na frente pode dar problema e o cliente reclamar que ficou fraco, que a proporção que foi colocada de PS no PS alto impacto foi muita, então acabou tirando o impacto desse. Vai aí surgir questionamento de valores, vão querer diminuir os valores, né, daquilo que foi combinado, porque você deixou o PS alto impacto fraco, com a quantidade de PS maior, uma quantidade maior do que deveria ser adicionado. E então, para quem está iniciando, o que eu costumo dizer é a separação é importante você deixar ela em recipiente separado, não adicionar os dois assim. E ter uma conversa franca com o cliente, com quem vai receber esse material, para ver se você pode ou não adicionar e qual a proporção que você pode adicionar caso ele aceite. Então, acarreta muitos problemas isso daí. Então, tem cliente que compra ele separado e tem cliente que compra ele adicionado, mas é uma proporção muito pequena. E se você errar nessa composição aqui, você prejudica, você deixa esse mais fraco. E aí pode dar problemas aí em termos de valores, né? O pessoal pode querer adicionar um pouco mais de borracha nesse material, justamente para recuperar o impacto dele e tal, e aí vai agregar valores e vai ficar complicado para quem está negociando. Esses materiais não se contaminam, tá? Esse material adicionado nele, independente da proporção, você não contamina esse, você deixa ele com uma resistência de impacto inferior. Então você vai diminuir o impacto desse material, a resistência de impacto dele, mas você não contamina. Vai ter aplicação? Pode ser que tenha uma aplicação lá, mas ninguém vai querer desenvolver um produto, uma peça, só porque você adicionou de maneira desproporcional ali e o material, por não ter sido contaminado, ele ficou fraco. Então, para achar uma colocação para um material que tem uma resistência de impacto muito fraca, muito abaixo do que é esperado, é difícil. Então, o que é mais aconselhado é, primeiro, separar um do outro, né? Se possível, fazer a venda dele separado, e a pessoa lá que vai adicionar, ela que procura colocar a proporção que ela acha que é cabível para ela ali, para não haver esse tipo de transtorno. Então, assim, recapitulando aqui, o PS alto impacto, que é esse aqui, ó, esse PS alto impacto, que ele ficou com uma resistência de impacto melhor, o RIPS, o PS aí, ele nada mais é que esse mesmo PS, só que com uma borracha. Colocado uma borracha justamente para dar ele uma resistência de impacto superior e fazer com que tenha várias aplicações para ele. Então, assim, não contamina, é a mesma família de estilênicos, é o mesmo material, porém um tem borracha e o outro não tem, tá? Então, as pessoas que estão iniciando, estão começando a fazer esse tipo de separação, têm essa dúvida. Inclusive, muitas pessoas que já trabalham com reciclagem têm essa dúvida, né? E comercialmente, no mundo da sucata, da reciclagem, tudo a gente chama de alto impacto, né? As pessoas costumam falar alto impacto, alto impacto. E muitas pessoas, quando vai comercializar, falam só PS. PS, PS. Então, o PS é esse e o PS alto impacto é esse. Comercialmente, no mundo da reciclagem, todo PS alto impacto é PS. Então, a pessoa fala, tenho tantas quantidades de PS, quero negociar tanto quilos de PS, eles estão dizendo que é esse material aqui, PS alto impacto. Então, difícil você vai ouvir uma pessoa falar, eu tenho tantas toneladas de PS aí,
quero negociar PS aí. Aí é muito difícil você ouvir. As pessoas vão usar sempre o termo, eu tenho PS para negociar. Eles estão querendo dizer que é o PS alto impacto. Quando eles vão comercializar esse material aqui no mundo da sucata, eles costumam dizer assim, eu tenho fumê, eu tenho standard, que é esse material aqui. É um nome que o pessoal costuma dar para esse PS que é translúcido. Então o pessoal chama de standard, chama de fumê, chama de cristal. Então, assim, comercialmente, no mundo da reciclagem, no mundo da sucata, eles têm um nome um pouco parecido, né? É até invertido, né? Porque o pessoal, quando vai negociar PS, alto impacto, eles chamam de PS, né? E na verdade o PS é esse. E quando eles vão negociar esse material, eles chamam de fumê, de standard, de cristal, que nada mais é que o PS. Assim, o importante é entender, né, aquela nomenclatura de HIPS, que significa PSI, que é alto impacto, PS alto impacto, para o PS, que é o PS translúcido, que é o PS fumê, que é o PS standard, tá? Então, para quem está começando, que tem um pouco de dúvida, ou está iniciando, vai migrar, né, está trabalhando com determinado tipo de plástico, vai trabalhar com plástico mais rígido, o plástico que o pessoal costuma chamar plástico seco, tem um nome para esse plástico, é plástico de engenharia ou plástico técnico, mas o pessoal costuma chamar de plástico seco. Então, a conversão de siglas e pronúncias, ela acontece muito no mundo da sucata, né, no mundo da reciclagem, e todo mundo tem que estar atento aí. Na hora que vai iniciar um trabalho de separação que tem dentro da reciclagem de plástico, a pessoa tem que ficar atenta sobre tudo isso aqui, tá? A gente está falando aqui do PS aí e do PS, mas tem outros materiais que têm nomes que as pessoas no mundo da reciclagem da sucata usam um nome um pouco diferente, e isso daí que as pessoas precisam entender, que eles têm um nome técnico e tem um nome para comercializar ali no mundo da sucata, ali no mundo da reciclagem, tá? E a gente está fazendo esses vídeos, inclusive para quem está iniciando no mundo da reciclagem, para as pessoas que estão com essa dúvida, e espero que vocês gostem aqui do conteúdo, pedir para vocês se inscrever no canal, comentar, compartilhar, e qualquer dúvida ou qualquer sugestão pode deixar nos comentários lá que a gente vai estar buscando esclarecer qualquer dúvida dentro do nosso conhecimento. Aquilo que a gente não conhecia a gente procura atrás, depois a gente expõe, explora aqui um conhecimento aí que a gente vai adquirindo com o tempo, com a troca de experiência, tá? Então, assim, para ficar bem claro, a gente falou nesse vídeo aqui de PS, né, que PS aí é diferente de PS, porém eles não se contaminam, né? O problema que vai causar é a quantidade de PS no PSI, você vai deixar o PSI fraco e vai ter problemas lá para na hora de você estar granulando, ou você encontrar um cliente que vai aceitar o seu grão numa resistência de impacto muito inferior à que ele precisa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E qualquer dúvida, deixa lá no comentário lá. E pedindo para você se inscrever mais uma vez no canal aí. Beleza? Fiquem com Deus aí. Até a próxima.